que tá acompanhando a gente, aposto que a sua maior dificuldade é vender produto de ticket alto, de alto valor. Hoje a gente vai explicar, vai estratificar como fazer isso de forma rápida para botar dinheiro no seu bolso. Estamos aqui com um especialista nisso. Certo, Matuto? É isso aí. Cara, seja muito bem-vindo. Eu acho que assim, a headline pode ser vender produto de ticket muito alto sem usar terninho, né? Eu quero ver a gente, né, destrinchar isso daí, Sem cara. cabelinho para trás. Sem cabelinho pra trás. Pode ter. Depende. Cara, mas bora lá, que história é essa, cara? Você tava falando no bastidor aqui de venda complexa aí, de 240 mil, que não é fácil, né, mas simples. Eu quero... E a TCV, não é MRR não, hein? Pô. Ah, não, então já... Como assim? Gostou? Quero saber. Não, é massa. Cara, a gente tá testando muito produto e quando a gente começou a empresa, a gente percebeu que era muito mais fácil, apesar de parecer, logicamente, o contrário, né? Vender produto mais caro do que vender produto barato. Porque o que mudava era justamente a pessoa pelo qual a gente apresentava. O que a gente faz quando a gente vai vender um produto caro? A gente geralmente escolhe muito bem a pessoa pela qual a gente vai apresentar. Então, se a gente sabe que a pessoa tem aquela qualificação, a gente faz aquela oferta específica para aquela pessoa, a taxa de conversão média para um produto de ticket alto, ela é muito maior do que de tickets menores. Então, menos público, porque tem um público menor. Geralmente você faz uma seleção melhor de público para fazer a apresentação. O Rod, por exemplo, é cliente desse produto. Né, que a gente tava comentando, que vai até vir no podcast aqui semana que vem, né? Sim. Já, depois quando terminar aqui, já assiste lá o do Rod, já faz o seed no Rod. Mas vamos estratificar um pouco. Mas pergunta tudo aí, bora. Você falou que você vai ter que fazer uma qualificação melhor. Então vamos falar, você disse que tem uma história, que tem um exemplo específico. Vamos falar de um exemplo específico. Tá. É um funil de tráfego, é um funil de conteúdo, é um funil... Como que você qualifica uma galera para vender um produto de 200 conto? Legal. É um tanto complexo. É complexo. Eu posso explicar tudo? Por favor. Aí vocês vão me pausando, tá? Fica tranquilo. Mas assim, ó, quando a gente começou a entender... Porque assim, vender um produto de 240 mil pode ter sido sorte, né? Sim. Vender 2, beleza. Tu vende 10, é ok. Agora, quando tu vende, cara, às vezes 30 num evento, ou então num mês, e você consegue fazer isso com determinada constância, existe um processo ali para conseguir fazer isso. E aí, essa é a pergunta do milhão. Como é que eu faço para conseguir ter o volume de leads que eu preciso para comprar aquilo que eu tenho de mais caro? Quando a gente começou a pensar nisso, a gente começou pensando no que todo mundo pensa que é a qualificação. Como é que eu consigo fazer para trazer somente os caras mais qualificados? E quando a gente fala de qualificação, a gente está pensando em duas coisas, geralmente. Que é o cara que tem capacidade de geração de resultado. Então, por exemplo, você tem aqui cliente no Master, né? Pelo menos do Léo. Vocês também são sócios do Master ou não? Não. Ah, legal. Mas eu vou dar um exemplo que eu estava conversando agora com um rapaz que tem uma agência que é focada no nicho jurídico. Então tem um nicho jurídico. Então, para ser um cara qualificado, ele precisa ter um escritório de advocacia. E também ter a capacidade de pagamento. Então, a capacidade de ser ajudado e a capacidade de pagamento. E aí, a gente começou pensando nisso. Como é que eu faço um funil para conseguir filtrar ao máximo esse público? Só que aconteceram umas coisas muito doidas no processo. Acho que para ensinar, né? O que a gente mais vende hoje é um produto com TCV, TCV também, né? Valor total de contrato. A R$75 mil. Isso você está falando da Full Sales. Da Full Sales. Antes eu já vendia também produto de alto valor, mas eu tô falando sobre a experiência dos últimos 2 anos, que foi o que a gente aprendeu a conseguir gerar esse volume de leads qualificados em volume. Uhum. E começou a acontecer de alguns clientes que não tinham a qualificação tão boa assim, pagando à vista o produto de R$75 mil. Eu falei, cara, então talvez não seja isso, né? E aí eu comecei a fazer alguns testes. Aí um dos testes que eu fiz foi sobre a questão de nível de consciência. Então eu percebi o quê? Que quando no marketing eu conseguia, depender do funil, independente do funil, eu uso diversos funis, depois a gente pode falar até sobre todos os funis que eu uso para conseguir trazer esse público. Eu conseguia elevar o nível de consciência do cara, fazer com que o cara entendesse que ele tem um problema urgente de solução, que existe uma solução para aquele produto, que a minha solução é a melhor entre todas que existem, e eu consigo fazer com que o custo do meu produto seja menor do que não fazer nada, não é mais barato ou mais caro, mas menor do que não fazer nada. Eu consigo fazer com que o cara tome uma decisão imediata, mesmo que ele não tenha caixa. Então a galera começou a tirar dinheiro do cheque especial, por exemplo,
como é o caso desse rapaz, faturava 10 mil no mês. Tirou dinheiro do cheque especial para me pagar até 75 mil reais. Porque ele tinha um nível de consciência muito alto. E aí eu comecei a considerar, dentro da qualificação do meu lead, não somente a capacidade de pagamento e a capacidade de geração de resultado, mas também Eu só deixa eu te interromper. Tá bom, mas não é só isso. Eu entendi, mas... Mas esse cara, ele não vira um problema pra você em algum momento? Como assim? Porque, pô, ele tirou um dinheiro É um que talvez... esse cara, ele no meio do processo. Porque quanto tempo Ótimo. demora o produto seu? Tipo, sei lá, a sua entrega do serviço? Esse daí específico é 1 ano. Pô, tipo... Foi um grande case, na verdade. Isso que eu falo, não existe uma garantia de resultado. Por mais que vocês são muito bons no que vocês fazem, pode dar merda no meio do caminho se o cara não executar o que você tem que falar pra ele. Você vai dar o direcionamento, mas É no verdade. final das contas, É verdade. quem vai fazer é o cara. E se ele não fizer, ele não tiver resultado, ele vai falar, pô, você não me ajudou. E isso Não, pra você não é um risco muito grande, trazer um cara desse pra dentro? Eu posso... É que eu vou abrir uma outra caixinha. A gente pode responder. Vambora. Aí depois a gente volta, pode ser? Vambora, pode ser. Porque pra gerar... Não é só isso também, eu percebi. Porque existe o cara, por exemplo, que não confia em mim. Como é que eu consigo fazer o cara que tem um nível de consciência muito alto e qualificação muito alta que não confia em mim comprar? Uhum. É um outro que aconteceu depois, né? Mas Nesse caso ali anterior, o cara ele confia. Ele já confia. Beleza. Tinha um nível de consciência alto, confiava, não tinha qualificação, mas comprou. Entendeu? Aí vem pra oferta. Qual que é o ponto, né? Que eu percebo que até grandes empresas de tráfego, eu tô falando de tráfego mais porque a gente tá no Adscast, né? Mas grandes empresas acabam pecando quando eles querem escalar muito, que é prometer demais. E não é o prometer demais que faz você vender muito. Tem um rapaz nos Estados Unidos, o nome dele é Jason Fledling. Eu estudo muito ele, é uma das pessoas que eu mais admiro. Ele é um cara que tá por trás dos grandes lançamentos. Ele que fez, por exemplo, os slides do lançamento do Hormose, que foi o 100 Million Monday Models, no 100 Million Leads, e também o do primeiro, que foi o Offers. Ele fez os slides, ensinou pro Hormose como fazer o webinário. Ele tá por trás dos 3 maiores lançamentos do mundo, que foi o do Hormose, o do Iman Gadzhi e de um expert em finanças e cripto, que ele lançou e teve 56 milhões de faturamento de dólares em 226 dias. Esse cara, ele fala que quando você constrói uma oferta, principalmente de alto valor, quanto maior o alto valor, mais você precisa considerar isso que você comentou. Não somente o benefício que a pessoa pode ter caso ela execute, mas o que você pode adicionar na tua oferta para conseguir mitigar o risco caso ela não consiga ter o resultado. Legal. Então, quando eu penso numa oferta, e eu vou vender uma oferta de alto valor, eu penso, como é que eu consigo criar uma estrutura que vai conseguir gerar resultado para o cara, independente se ele vai executar ou não. Se ele conseguir fazer o mínimo, como é que eu consigo gerar o máximo de resultado para ele? Como é que eu consigo fazer com que esse cliente, durante o meu processo de entrega, ele engaje a um ponto de ter um resultado rápido e absurdo? Porque se eu consigo fazer isso com o meu produto, eu consigo ter um processo para conseguir gerar esse tipo de resultado, eu consigo fazer até mesmo que o cara que não fatura tanto consiga gerar um resultado tão alto assim. Esse cara, por exemplo, hoje ele está faturando uma média de 150 mil reais mensais. E, cara, ele já conseguiu se pagar, né? Tudo que ele deveu, e hoje em dia ele está conseguindo ter um lucro muito grande. Porque o plano que eu desenhei para conseguir fazer a geração de caixa e gerar resultado para esse cara conseguiu, sendo executado, olhando sempre para fundamentos, fazer com que ele conseguisse rampar o mais rápido possível. Se eu consigo entregar isso, eu consigo vender um produto de alto valor. Se não, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar algum tipo de garantia dentro da minha oferta, que eu não gosto. Né? Até o Hormose fala que é muito bom colocar garantia, eu não gosto muito. Por quê? Porque quando eu coloco garantia, eu percebo, né, que existe uma tendência na cabeça do meu cliente de querer usar essa garantia. Sim. E principalmente se é uma garantia condicional, o cara tende a fazer tudo meia boca para falar que fez, para no final pedir a garantia. Quanto se eu não tenho esse tipo de garantia, mas meu produto ele é feito para que a pessoa, na cabeça dela, entenda que é um plano factível, em que eu pensei em todos os riscos que poderiam acontecer. E adicionei coisas que são mitigadoras de risco, ou seja, é como se a pessoa entendesse que existe todo tipo de seguro no meu produto, seja assessoria por meio de CS, acompanhamento do nosso lado, treinamento de forma prática, processos claros de geração de caixa e uma série de outras coisas que vão fazer com que ela tenha resultado independente do que vai acontecer ali no meio.
sabe? Se ela consegue enxergar que existe esse plano factível, ela consegue entender que aquilo é uma oportunidade muito boa e ela me paga o TCV, sacou? Uhum. Então, quando eu construí o produto e da forma como eu construí o produto, come um pouco minha margem, mas isso me dá um resultado absurdo, e que faz com que o cara também consiga ter retenção de receita, o cara renove comigo, que ele me indique muitas vezes e eu consiga crescer. Que é o PLG, né, que o pessoal fala, que é o Product Led Growth. Quando a gente fez o produto lá atrás, a gente pensou no produto ser um canal de aquisição, gerando indicação, gerando embaixadorização, gerando renovação, upgrade. Então a gente fez um produto que, independente do tipo de cliente que entrasse, é claro, dentro do ICP que eu poderia ajudar, né? Ele conseguisse ter resultado, sacou? Sim. E aí esse cara que fatura 10 mil, eu consegui enxergar, e o closer também conseguiu enxergar que a gente conseguiria gerar resultado para ele, e aí foi aceitar a venda, senão a gente nem teria vendido, entendeu? Mas eu dei o exemplo dele porque era um cara, que não era para comprar. Sim, com Entendeu? certeza. Porque eu não tô falando nem de geração de resultado, eu tô falando sobre o cara entender que ele precisa desembolsar um dinheiro olhando para a oferta como uma oportunidade e ter tomado a decisão de compra. Entendeu o que eu tô falando? Sim, né? O cara, de faturar, sei lá, 10 e de desembolsar 70, é uma loucura. É uma loucura. O cara tem que ter uma visão muito... Eu achei loucura. Mas sem certeza. Porque, tipo, No um caso, cara eu desse, um erradinho, o cara quebra. É verdade, é verdade. E aí o cara, ele precisa entender muito bem o plano e aí a construção de oferta, que é uma outra coisa, né? Mas aí, sobre a oferta em si, ficou claro o que eu falei, não? Sim, bem claro, bem claro. Hoje, tipo assim, para conseguir entregar isso, a gente tem 4 níveis de CS. Então tem o CS de suporte nível 1, CS suporte nível 2 que cuida dos documentos do cliente, o andamento das métricas dele para conseguir saber o que o cara tá executando, o que ele não tá executando, e o cara precisa de ajuda, o que ele não precisa de ajuda para conseguir também recomendar o que é necessário para ele no momento dele. O CS nível 3, que é o sênior, que acompanha o cliente, uma carteira específica de clientes, para ajudar ele em estratégias que eles são treinados para conseguir São executar. mais técnicos aí. Em processos que já são definidos em checklists, e o nível 4, que são os especialistas, que são pessoas que eles pegam projetos completos do cliente, organizam todo o projeto dentro de um ClickUp e acompanham junto com o cliente para execução, cobrando o time do cliente. Então eu consigo garantir que o cliente vai ter resultado e que ele vai conseguir executar, sabe? Então, a partir disso, eu consigo garantir que eu consigo cobrar mais, entendeu? Consigo ter a coragem de conseguir cobrar mais. E aí vem a questão do que você me perguntou, né? Mas o que muda ali nessa questão do nível do CS que você vai colocar no projeto é o quanto que ele vai colocar de grana dentro da empresa, não? Então, hoje todos os produtos acima de 30 mil reais, você já tem CS 1, 2 e 3. O CS4 eu só tenho no produto acima de 150 mil. Eu tenho um produto 180 e o 240, que é esse que eu tava comentando. Nesses dois, a gente tem o acompanhamento do CS4, que é o CS mais expert, que é o cara que vai acompanhar de forma mais próxima, que consegue executar projetos complexos, consegue fazer sprints junto do cliente para executar uma coisa mais próxima. Nesse caso, coloca a mão na massa também. Coloca a mão na massa também. Tipo assim, ele executa a parte tática junto, não a parte operacional. Então ele vai cobrar o time do cara, entendeu? E aí vai mostrar, já teve caso, por exemplo, eu atendo diversos nichos, né? Mas todo mundo do meu ICP são pessoas dentro da minha empresa. São pessoas que têm comercial ou podem ter comercial. Então, por exemplo, eu atendo uma clínica de cirurgia plástica de Uberlândia que vende procedimentos de mama, da parte da barriga, que quando o CS4 interviu para implementar um projeto, percebeu que tinha uma pessoa na equipe que não estava trabalhando. E aí deu um relatório pro dono da clínica e o cara conseguiu demitir a pessoa por uma intervenção nossa. Olha que interessante. Muito foda. Então, a gente tá dentro um pouco da operação do cara também, né? Sim. Mas não vai fazer pela pessoa. Como que seria um squad completo? Você falou daqui dos 4 CS. Além dos 4 CS, o que mais teria numa estrutura que vocês vão fazer de entrega para um cliente hoje? Hoje eu tenho um head de operações. Que esse cara, ele tá envolvido exatamente no quê? Em treinamentos? Ele desenvolve treinamentos, negociações com clientes para downgrade, upgrade, renovação. É o cara responsável pela receita do setor. Para que os CS eles fiquem... consigam cuidar do cliente ali no operacional. Eles ficam mais próximos do cliente no operacional, cuidando do que o cliente está tendo de problema, do que está acontecendo com o cliente, olhando as métricas deles. Fazendo os checkpoints também, que são reuniões que eles realizam, acompanhando o cara no grupo dele.
E o Head, ele vai olhar para a receita, ele vai olhar para todas as oportunidades do setor, treinar o time para conseguir, por exemplo, recuperar um cara que tá para dar churn. Conseguir pegar um cara que ele vai cancelar para ele fazer um downgrade de produto e conseguir reter a receita. Vai negociar com um cara que tá lá no último mês e quer cancelar, entendeu? Ou então o cara que tá nos 7 dias, por exemplo, né? E aí o cara quer cancelar nos primeiros 7 dias. Então ele vai fazendo o tratamento desse pessoal. E para que a gente consiga reter o máximo de receita. E ele também treina o time, ele tem uma rotina de treinamento do time que acontece toda segunda-feira, que ele faz o treinamento do time sobre parte mais estratégica. Hoje eu tô como diretor de entrega também na empresa, então eu tô acima dele cuidando do setor como um todo. Ele hoje cuida de 2 produtos principais, um de R$35 mil, o outro de 37.500. Esses 2 produtos são os que a gente mais vende, são os produtos de escala nossos, né? E aí tem um outro gerente que cuida dos produtos de tickets maiores, que é hoje que é o nosso COO, que é o Caetano. E esse aqui entrou recentemente, que é o Bruno. Era o Caetano que cuidava de tudo, mas cresceu muito, precisou colocar esse outro para cuidar desses outros 2 produtos. Além disso, o que tem? Eu tenho 4 níveis de CS, que tem um dimensionamento por cliente. Então o CS1, ele atende até 100 clientes na carteira. Legal. Bastante, porque ele só ajuda com acessos. É uma coisa mais operacional. O CS2, ele cuida de até 80 clientes. É um pouco menos. Porque ele só vai cuidar de documentos e vai apoiar o CS3. O CS3, o dimensionamento hoje dele está 65 clientes. O CS4 hoje está com 16 clientes. Então, a cada CS4 que a gente contrata é a cada 16 clientes que entram. Ele precisa dar uma atenção mais próxima para conseguir executar os projetos e dimensionar. O Head cuida dos 2 produtos. Tem outro Head que cuida de outros 2 produtos. Aí, além disso, tem os farmers, mas faz parte mais do time comercial. Uhum. O farmer, ele vai aproveitar e gerar oportunidades com os clientes que estão ali, mas principalmente com indicação. Geração de oportunidade por indicação. Renovação, em alguns casos. Então, o CS chuta a bola pro farmer, aí o farmer chuta pro gol. Porque eu também uso o farmer como coadjuvante dentro do meu setor comercial quando eu tô com a agenda muito cheia. Eu tô com a agenda muito cheia, às vezes eu faço overbooking no time comercial, que é o quê? Agendar mais de um cara no mesmo horário. Acontece dos 2 aparecerem. Aí eu pego um desse cara e coloco pro farmer. E aí esse cara vai ser atendido pelo farmer. E tem mês que o farmer às vezes faz mais dinheiro que o closer. É uma loucura, porque ele consegue gerar oportunidade de indicação com a base. E ele também aproveita as outras oportunidades que vêm do SDR. E o closer só recebe oportunidade do SDR. Entendeu? Então a estrutura é uma estrutura robusta, mas para também conseguir entregar, pô, a gente tá hoje com, acho que são total uns 700 clientes ativos. Gente pra É caramba. muita gente, cara. Então, eu tava falando, né, que esse ano a gente quer fazer 100 milhões de reais, a nossa meta. Para bater 100 milhões, eu vou precisar aumentar um pouco mais a equipe para ter o dimensionamento e conseguir bater. Eu acabei de contratar 4 CS3. Para conseguir escalar, porque a gente tava vendendo muito, começou a estourar o dimensionamento, eu preciso contratar mais gente para distribuir as cartas. Mas é um jogo... Quantas pessoas estão na equipe hoje? Na total? Tá chegando em 80, cara, você não chegou. Gente pra caramba. E assim, vocês estão enfrentando um desafio. A gente vai dar uma devagada aqui, depois a gente volta no conteúdo, mas é que a gente entrou num caminho aqui. Vocês estão enfrentando um desafio interessante novo. Vocês foram para um escritório físico. Sim. E aí, cara, como que você consegue qualificar essa galera? Porque assim, você tá falando de produtos extremamente qualificados. Você precisa de pessoas qualificadas para entregar. Pô, tem um cara que tem que ter noção de vendas, tem que ter muitas noções de funil de venda. Como que você faz para encontrar essa galera e conseguir escalar como vocês estão escalando? Você falou que acabei de contratar 4... E até o próprio CS também, cara. Tem que... Não, exatamente. Não é qualquer pessoa que você vai como botar. que você encontra essa galera agora no presencial? Porque é um baita desafio. E assim, vai ter que treinar. Cara, assim, eu acho que o primeiro ponto para conseguir entender como que a gente consegue contratar é até de uma coisa que eu escutei de um grande player que ele participou do nosso processo de vendas e o cara veio falando assim, o processo de venda de vocês é horrível, que não sei o que, o meu é muito melhor. Falou assim. Aí eu fiquei pensando no que ele falou, e aí eu depois testei até o processo de vendas do cara, o que eu percebi? Ele tem muito vendedor estrela, ou tem muito CS estrela. E achar um CS, um vendedor estrela, é muito complexo. Então, tu escalar a tua operação com um vendedor, com um CS muito bom, que é o que vocês estão falando, é horrível. Como que eu consigo escalar sem ter o cara tão estrelinha que ele seguindo um processo? Tendo um bom processo.
Então, quando a gente criou o processo de CS lá atrás, eu e os meus sócios, a gente pensou num processo que tivesse tão detalhado que mesmo uma pessoa não tão qualificada conseguisse gerar resultado para o cliente, entendendo qual era o processo de geração de resultado. Então, por exemplo, hoje quando um cara entra como cliente, eu vou dar um exemplo de um processo de CS para vocês conseguirem exemplificar, depois eu pego o do Closer também. O Closer consegue ter um aproveitamento gigantesco, com um ticket médio muito alto, e são pessoas que nem sabiam vender antes de entrar na Full Sales. A gente até prefere que sejam pessoas não tão qualificadas, mas com muita vontade, porque com o nosso processo, ela consegue gerar um resultado absurdo. E é melhor eu ter um processo muito bom e pessoas medíocres que conseguem chegar a um resultado muito bom, não que os meus closers sejam medíocres. Hoje em dia, cara, tem um closer que tira 30 mil de comissão. Porra, tá né? top. Então é muito bom, eu tenho um closer que tira dinheiro pra caramba, mas a galera, às vezes, antes de entrar na Full Sales, não sabia vender, não era tão boa assim. Mas com o processo e uma pessoa não tão boa, consegue gerar um resultado muito bom. Mas só lembrando aqui, essa pessoa, vocês pegam ela com alguma skill, o cara tem que ter uma comunicação boa, Sim, o que vocês olham pra esse cara que, pô, mesmo não sendo tão técnico, algo vocês veem nele? Sim. A gente olha primeiro pra perfil comportamental, a gente olha pra vontade do cara, e o nosso processo seletivo, ele é um processo seletivo que filtra o cara e que faz mais ou menos o que se faz quando você faz uma espada, por exemplo. Você passa o cara pelo frio intenso, pelo calor intenso, pelo frio intenso de novo. Como é que funciona o processo seletivo? A gente tá devagando pra caramba. Porque isso aí são dúvidas reais. A gente vai se aprofundando depois. Hoje o processo seletivo, por exemplo, a gente tá em processo seletivo agora. Aliás, se quiser trabalhar na Full Sales lá, mas aí pode fazer CTA, né? Porra. Pode fazer o que Se quiser trabalhar, cara, a gente tá precisando de uma parte de closer, porque a gente quer escalar. Não quer ser vendedor, gosta de falar, vai lá e participa, fala no meu store. Mas eu vou explicar o processo. Mas aí tem uma curiosidade, cara. Pode falar. Várias vezes eu já vi vocês divulgando essa questão de contratação e tal. Eu pensei, isso daí é parte de um funil? É um funil. É que quando eu vi assim, cara, isso aqui tá mais com cara de funil do que o processo também. Tudo bem que tem o processo, mas assim, quando eu vi um momento assim, uma ou duas vezes, assim, cara, isso aqui é um funil de venda. Só que daí eu não aprofundei, né? Não fui olhar e Legal. tal. O que a gente faz hoje? A gente roda VSL, né? Pra vender a vaga. Então, na VSL, depois eu posso até pegar um exemplo, depois eu pedir pro meu sócio e posso até mandar. A gente coloca numa página vendendo a vaga, falando sobre a empresa, o quanto a gente está crescendo, quanto existe oportunidade de crescimento, quantos closers podem começar a ganhar, por exemplo, no caso de closer, para que o cara entenda a empresa e ele queira se interessar pela vaga. Eu tenho um cliente que paga, cara, tipo, 30 centavos, 40 centavos no lead. Por quê? Porque, cara, ele consegue chegar num público muito grande e capta um mundaréu de gente, principalmente no LinkedIn. Na massa toda. Então, a VSL, é o que eu falei, né? É a parte fria. Que é o cara, ele ter vontade de entrar. Beleza. Aí logo depois, o que a gente tá fazendo agora? Como chega muita gente, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, a gente tá fazendo um grande Zoom. Coloca todo mundo que se cadastrou num grupo, como se fosse um lançamento, coloca todo mundo no Zoom. Só que no Zoom, ao invés da gente falar bem da empresa, a gente fala o quanto que o cara vai ter que ralar pra conseguir se manter na vaga. Então a gente fala pra ele, cara, vai ser muito difícil, vai ter que acordar cedo e dormir tarde, vai ter que abrir mão da família em algum momento. Você vai ter que trabalhar pra caramba. Você vai ter que se mostrar, vai ter que estudar pra caramba, porque você vai ter que ser um bom closer aqui dentro e pra você se provar. Você vai ter que estar pronto em pelo menos um mês, senão a gente vai te mandar embora. Você, cara, talvez não ganhe muito no início, o fixo não é tão bom assim. Desvende a vaga, sacou? O objetivo é fazer o cara sair fora. O cara sair fora, porque eu consigo um mundaréu de gente, aí o cara passou por isso, beleza. Logo depois, ele participa de um pré-treinamento que a gente tem gravado na internet, que a gente até disponibiliza para todos os clientes, que é um pré-treinamento com algumas aulas específicas sobre a vaga, que são um pouco longos, que explicam o nosso processo, o que a gente vende, como que a gente faz, o que a gente tem, onde estão os nossos Instagrams, um pouquinho do perfil do sócio, para que a pessoa consiga entender. Logo depois, ele vai para uma entrevista com o meu RH. Meu RH entende se o cara realmente assistiu, faz uma provinha com ele, entende o perfil comportamental do cara, entende se tá bom para vaga, se não é. Se é bom para outra vaga, às vezes acontece. E aí, aprovado por esse, ele vai para um perfil com o gestor da área. O gestor da área faz uma última entrevista, aprova o cara ou desaprova. Então, esse processo acontece sempre. A gente hoje tem para Closer, SDR, Social Seller e para CS, que são os que a gente mais contrata em volume. Mas a gente segue o processo de desvenda da vaga, faz RH e depois com o gestor em todas as vagas que a gente contrata.
Tá, então esse é o processo que a gente capta e aí que a gente analisa, que foi a pergunta que vocês fizeram. O perfil comportamental da pessoa. Então, por exemplo, para closer, o que a gente gosta de contratar é alguém que tem um perfil mais dominante ou influente. Vocês usam DISC. A gente usa a DISC. Tem outras coisas também que o meu setor de RH usa, mas eu não me aprofundo muito. Mas o principal é o DISC. E além disso também, é a vontade que o cara tem, né? Tem aquele livro do Jorge Paulo Lemann que ele fala que é o sonho grande, sabe? Acho que o nome do livro é Sonho Grande, pelo menos eu não me lembro. Cristiane Corrêa. É, eu acho que é. E aí, nesse livro ele fala que o melhor cara pra você contratar é o cara que é pobre com muita vontade de ficar rico. Eu gosto muito de contratar esse cara, de dar oportunidade pra essa pessoa. Porque geralmente é o cara que tá com sangue nos olhos pra conseguir fazer valer a pena o tempo que ele vai estar comigo. Então esse cara, ele estuda o que precisa ser estudado, ele faz o que precisa ser feito, ele consegue bater as metas e ganhar uma grana muito grande comigo. E é uma oportunidade, talvez ele não tenha em outro lugar, entendeu? Porque, realmente, é o que eu comentei. Como o processo é muito bom, eu consigo pegar, cara, professora, como eu já tive, e fazer a professora ter uma taxa de conversão com um ticket médio de 50 mil, de 40%, 60% em call. Caralho. Entendeu? Por quê? Porque ela segue o processo como deve ser seguido. E o SDR, cara, agendar com uma taxa de agendamento de 25%, 30% da lista de MQL e agendar 60%. Por quê? Porque é um cara que foi bem treinado desde um bom processo, entendeu? E o cara pode ser medíocre, que é o que o rapaz falou, né? O cara pode ser medíocre. E às vezes, na visão de alguém que entende muito e que acha que tem que ser um vendedor estrela, vai olhar e falar assim, pô, esse cara só me pré-qualificou, aqui já me agendou, mas o cara conseguiu te agendar. O cara conseguiu te levar pra reunião. E não fechou porque tu era fake, pô. Mentiu a empresa, uma parte de coisa. E senão teria fechado também. Porque o bom processo funciona, entendeu? E eu vejo isso acontecer, cara, de forma constante nos últimos 2 anos e meio, que é o tempo que a gente tem de empresa, né? A empresa é uma empresa relativamente nova. A gente começou a empresa... Eu entrei na empresa como sócio em novembro de 2023. A gente, no primeiro ano de empresa, fez 10 milhões, no segundo ano a gente fez 30 milhões, né? Com caixa, cara, ano passado a gente fez 30 milhões com 25 milhões de caixa gerado. Então foi muito bom captação de caixa. Esse ano a gente quer fazer 100 milhões. A meta é fazer 40 milhões de caixa, mas a média que a gente está conquistando nos últimos 2 meses é de 60% de caixa. Então eu acredito. E o restante a gente recebe parcelado, né? Eu acredito que a gente vai conseguir talvez bater até mais de caixa, ou então consiga bater a meta sem bater os 100 milhões, que a meta principal é lucro, né? Então, se a gente conseguir bater lucro e caixa antes de bater faturamento, vai ser melhor ainda que a gente vai pagar menos imposto. E pegando o que você falou, mas eu não quero entrar nisso agora. Mas depois eu quero me aprofundar. Eu vi algum vídeo de algum dos seus sócios, não lembro qual foi, falando que após a sua chegada, que vocês conseguiram alavancar. Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa voltar lá onde que a gente chegou, né? Que eu pausei você para perguntar de onde você encontrava o CS. Você estava explicando o processo deles, como é que funciona hoje. Você falou, cara, o que um CS faz hoje? Como que é o processo interno? Ah, legal. Porque, tipo, como que faz a máquina girar? Porque os caras precisam ter alguma capacitação. Você tem um processo legal. Pode ter um CS 1, 2, 3 e 4. Legal. Como que funciona internamente essa passada de bola entre eles? Cara, eu vou falar por cada um porque fica melhor. Você prefere que eu fale a rotina ou exemplifique um processo? Cara, eu acho que rotina é legal. Rotina é legal. Tá bom. O CS1, todos os dias, ele fica olhando para os grupos de WhatsApp. Todos os nossos clientes têm um grupo de WhatsApp, tá? E aí ele olha para o grupo de WhatsApp, ele responde tudo que existe no grupo e passa a bola para todos os CS de acordo com o tipo de pergunta ou requisição que existe no grupo. Então é um cara que ele fica respondendo suporte o dia todo de clientes. Então ele responde link de aula, responde com link de tutoria, link de requisição, manda os principais links, ele tem a biblioteca de links dele ali, ele consegue entregar para a pessoa. Envia também links de aulas, links de tutorias, links de checkpoints, links com a parte técnica também que a gente entrega CRM, por exemplo, para conseguir entender melhor o CRM, para conseguir fazer algum tipo de suporte. O CS2, ele trabalha basicamente com documentos. Então, ele pega a análise de todos os dados gerados pelo CS3, apoia o CS3 na análise desses dados, na questão de, cara, ó, mês passado esse cara tava com tanto de taxa de conversão, esse mês ele tá com tanto de taxa de conversão. Aí pergunta pro CS3, olha, isso aqui é legal, uma coisa de você perguntar no próximo checkpoint. Porque teve essa mudança com relação a esses 2 dados aqui de um mês pro outro. Esse cliente, quando ele entrou, faturava tanto. Ele vai para tanto. Ele também organiza os depoimentos dos clientes.
Então ele faz uma organização dos documentos e dos perfis dos clientes também. Ele fica fazendo isso o dia todo, né? Sim. Acompanhando também o CS3. Então, o cara do CS1, ele é um cara só de suporte, de atendimento rápido ali, isso fazendo aí. essa agilidade. Então, os outros CS, eles também estão nesse grupo, nível 2, 3 ali, Também de acordo com a passada de bola. Eles O CS1 só vai sinalizar ele, uma levantada de mão e vai pontuar o que ele precisa fazer. Exatamente. Então o CS1 sabe que quando é métrica, documento, depoimento, ele marca o CS2. Se é alguma tomada de decisão ou alguma coisa estratégica, ele marca o CS3. Se ele não sabe, ele coloca num grupo geral que eles têm lá e aí Certo. pede para que a pessoa responsável pelo grupo marque, que é o CS3. E esse cara na linha de frente ali, ele tem um FAQ ali com todos o arsenal, tudo que Uma inteligência precisar. artificial também com todos os links para que ele consiga pesquisar na Facilidade. inteligência, traz para ele e ele já manda no grupo com a mensagem pronta. E qual que é o impacto disso daí, cara, desse CS1? Tem algo, qual que é a métrica, os indicadores que você olha pra ver se ele tá Ótimo. performando ou não? Cara, hoje o CS1 ele é responsável também pela coleta de indicações. Então ele pede, se o CS3 ou o CS2 manda alguma indicação no grupo, ele faz a coleta de indicações também. A gente colocou essa coisa para ele. Então as principais metas dele é isso, coleta de indicações e também confirmações de eventos o CS1 faz. Então, por exemplo, a gente vai ter um evento de inauguração mês que vem. A gente fez uma chamada para todo mundo do grupo. O CS1 ficou olhando no grupo para ver se alguém vai mandar mensagem falando que tá confirmando, porque ele pega os dados e ele manda pro CS2 para conseguir acompanhar se a pessoa vai participar ou não do evento. Entendeu? Ele faz captação desses dados também. Então, as duas métricas principais dos... três, né? É o SLA de resposta, que aí eu olho, se o cara não respondeu a algum grupo e ele tá responsável por aquele grupo, ele vai tomar uma chamada. A segunda coisa é confirmação de evento. E a terceira coisa é coleta de indicação. São os três principais indicadores deles. Mas eles não recebem OTE, é só fixo o CS1. Só fixo e coisa, top. Quando o cara se destaca, eu levo ele pra CS2 ou CS3. Que daí ele vai ter uma outra remuneração também, além É de diferente, fixo de é. coisa. Cara, qual que é a quantidade de atendimento que um CS1 consegue fazer? De Como assim? grupos que ele consegue gerenciar? É 100 esse daí. É, então- Um é 100. Um Certo. CS1, ele cuida de até 100 clientes de grupos de programa Sim, é. de tickets maiores, né? Então ele consegue atender até 100 grupos ali. E aí, às vezes, ele tá na carteira de mais de um CS3, tá na carteira de mais de um CS2. Então, às vezes, no grupo a gente tem já uma identificação de quem que é o CS3 e o CS2 responsável por aquele grupo. Fica no finalzinho do grupo lá tem um código que é um código interno da nossa equipe para saber quem é a pessoa responsável. Ele olha para aquele código, tem um problema no grupo, ele chama aquela pessoa que é responsável por aquele cliente específico daquela carteira. Tá? E aí ele consegue atender essa galera. Ele fica o dia inteiro, cara, respondendo. Não tem ideia de quantas requisições o cara responde. Esse é um número que eu não tenho. Você tem um sistema de comunicação interno ou é tudo Tem. WhatsApp? É Discord hoje. Discord. A gente usa tudo no Discord, mas para coisas rápidas, principalmente de suporte, a gente percebeu que o WhatsApp era mais efetivo. Então, quando o CS1 tem alguma coisa que é urgente de fazer, cara, o WhatsApp Joga no já... time ali do grupo do suporte. O único setor da empresa que tem um grupo no WhatsApp fora da comunicação geral é o suporte. Entendeu? Que a gente mais percebeu que era rápido muito de mais longe. rápida. Pô, que massa. É porque também é o principal meio dele tá trabalhando também, né? Exatamente. Aí Ele já tá ali. Tá fixado lá em cima, Ele fixa o grupo de suporte geral e se tem algum aviso, alguma coisa, a gente marca. Agora tá com a função de @todos, né? Sim. Dá pra marcar e aí todos os CS marcam que escutaram áudio ou fizeram... tem mais uma vaga que você perguntou, que é o coordenador de CS1. Ele cuida somente do CS1 pra garantir que o CS1 vai conseguir responder todo mundo. Então tem um coordenador de CS1, que ele tá abaixo do head de operações que cuida das dois principais produtos. É uma pessoa que ela coordena o CS1 para garantir que eles vão estar respondendo todo mundo na SLA, que vão conseguir bater a meta de indicação, que vão conseguir captar todas as pessoas também que vão participar dos eventos. Como que funciona hoje vocês estão indo presencial, mas até então não era, né? Era um home office. Como é que funciona a gestão de reunião com essa galera? Cara, ótima pergunta. Dá pra fazer um podcast, tá disso? Cara, é que se deixar, velho, a gente vai... Mas cara, tudo que vocês estão perguntando é o que fez com que a gente consiga escalar. E são geralmente perguntas que as pessoas não fazem. As pessoas querem saber como que a gente vende mais. Não querem saber como que a gente consegue entregar melhor. E é bom pra mim até, né? Tô fazendo meu marketing. É que você gosta disso, né, cara? Você gosta desse papo. Hoje é a sua função. Hoje eu tô dentro dessa função. E aí, só repete a pergunta, por favor, pra eu não responder fora.
Até você perdeu, né? Como vocês faziam reuniões internas? Ah, gestão de reuniões, com tem essa rotina, galera diário, Vamos lá, ó. weekly. Hoje a gente faz, primeiro, eu vou falar de cima para baixo, questão estratégica, depois até operacional. Estratégica a gente tem o All Hands, né, que é uma reunião quinzenal que a gente faz hoje. A gente já fez lá mensal, mas percebeu que era melhor quinzenal, que eu faço com toda a equipe, todo mundo entra. Quem me segue lá no Instagram vê que direto eu tô em reunião, né? Para conseguir fazer a gestão dessa galera é melhor fazer em reunião. Cara, te dá uma liberdade mental para você conseguir decidir tocar as tuas coisas, porque tu sabe que as coisas estão sendo executadas. Tem uma frase de um livro chamado Execução, do Harry Bosside, que ele fala: inspect what you expect. Então, inspecione aquilo que você espera. Se você não inspecionar a tua expectativa, ela não vai ser cumprida. Se você só falou, você não falou. Se você falou e escreveu, tu só falou. Se tu falou, escreveu e cobrou, tu escreveu. Se tu falou, escreveu, cobrou e acompanhou, aí sim, vai acontecer, entendeu? Sim. Porque o que mais acontece é a gente delegar alguma coisa pra alguém achando que a pessoa vai executar, não cobrar, a pessoa acredita que não é importante, quando chega na data a pessoa não fez. Todo mundo que tem uma empresa já deve ter passado por isso. Isso tem a ver com isso, né? Com essas reuniões. Eu tô só, como um bom marqueteiro, fazendo o meu lead aqui pra galera entender e dar o valor pro que eu vou falar em seguida. Então, começa com as reuniões de All Hands. As reuniões de All Hands são reuniões de cultura. A gente vende o que vai acontecer com a empresa, todos os investimentos que a gente está fazendo, fala sobre as boas decisões que a gente está tomando dentro da empresa, sobre as contratações que estão sendo realizadas, sobre as promoções que estão acontecendo dentro da empresa, fala sobre, relembra os valores da empresa, o que a gente valoriza, fala sobre pessoas que conseguiram bater metas, parabeniza as pessoas publicamente, sabe? Fala sobre alguém que está tendo um filho, que tá fazendo aniversário, parabeniza essa galera também na quinzenal. Então é uma reunião muito boa para a cultura da empresa. Ela é ótima. Por quê? Porque as pessoas, cara, depois da reunião de cultura, mandam feedbacks maravilhosos para RH. Do sentido de, cara, o último que eu recebi, eu fiquei até marejado nos meus olhos, porque uma moça do RH, que eu não tenho nem contato, nem cuido do RH, falou assim: nossa, eu escutei o Matuta falando na quinzenal, me emocionei com o que ele falou. Nossa, é emocionante ver que de onde ele veio para onde ele chegou, porque eu contei minha história na quinzenal. E eu fico muito feliz de trabalhar com ele. Olha só, uma pessoa que eu nunca falei na vida, entendeu? Tipo, ela só participa da quinzenal e eu consigo impactar essa pessoa ali. Então a quinzenal é para isso. Além disso, todos os setores, os líderes principais participam de 2 reuniões semanais. A primeira é uma reunião de métricas, que a gente faz análise dos principais indicadores de todos os setores, para conseguir entender se o setor está indo para onde a gente quer que ele vá. A gente faz análise de todos os indicadores, porque todo o processo ele funciona por meio de um procedimento, que é o que a pessoa precisa fazer, os indicadores gerados pelo procedimento e uma auditoria desses indicadores. Se eu não faço auditoria, mesmo que eu tenha os indicadores, não serve para nada. Então, toda segunda-feira eu faço uma análise dos indicadores com todas as lideranças, tá? E na quarta-feira, às 8h40, eu faço 2 coisas. Uma delas é a Kumbuka. Não sei se vocês sabem o que é Kumbuka. Sim, do livro do... A gente lê um livro. Sim. A gente tá lendo agora Princípios do Ray Dalio, né? Não sei se vocês já leram, um livro maravilhoso. O Ray Dalio é um cara que é o dono de um dos maiores fundos dos Estados Unidos. É um cara super conhecido por criar empresas gigantescas e por ter princípios de negócios claros. É um cara que foi consultor de grandes empresas, consultor até de presidente, se eu não me engano. E é um livro ótimo, Princípios do Ray Dalio. A Kumbuka, quem se envolve no grupo? São os líderes? São os líderes. Então a gente hoje, por exemplo, fez a Kumbuka. E eu fui a pessoa sorteada para falar do livro. Então a gente lê um capítulo por semana. Na verdade, um capítulo por quinzena. E aí alguém que é sorteado pelo ChatGPT dá um resumo do livro, do que leu. E se não leu, deixa R$100 numa vaquinha que no final do ano é feita pra gente fazer um grande jantar pra galera. Mas tá com R$200 lá. Foram 2 pessoas só que esse ano que queimaram a Kumbuka. Isso daí é semanal ou quinzenal? A Kumbuka e essa reunião de liderança é semanal. É porque numa semana, na quarta-feira às 8h40, a gente faz Kumbuka. Na outra semana, a gente não consegue fazer porque a gente faz uma análise do plano de todos os setores. Então, a gente olha as métricas na segunda-feira. Na quarta-feira, a gente olha para todos os projetos, para ver se tem algum projeto em algum setor que está travado ou não está acontecendo. Tá? Então, é uma forma da gente conseguir inspecionar aquilo que a gente está esperando. E aí, as pessoas falam sobre projetos que estão atrasados, sobre projetos novos que elas estão adicionando dentro do setor delas, que a gente vai acompanhar, para conseguir entender se os líderes estão conseguindo cumprir com o tempo dos projetos.
Às vezes o cara tá batendo o indicador, mas não tá cumprindo os projetos dele. E aí, uma melhoria que ia acontecer lá na frente, ou que precisava acontecer para que a gente consiga escalar, não vai estar pronta naquele momento. Mas o cara tá batendo o indicador. E aí? Entendeu? Sim. Então eu preciso ter essas duas. Além disso, todos os setores, o líder faz com a galera do operacional e do tático, né? Do setor, por exemplo. O meu head de operações não, de produto. Ele faz com a coordenadora, com todos os CS, uma weekly, em que ele fala uma análise de todos os indicadores de todo mundo. Ele faz também uma reunião diária para que a pessoa apresente projetos que ela está executando, dê feedback de algum cliente que está acontecendo, fale sobre alguma coisa que está acontecendo no dia ou que vai acontecer no dia dela, onboarding que ela vai fazer, alguma outra coisa que ela precisa de ajuda. E é aquela pergunta de daily, que é, cara, o que você fez ontem, você conseguiu cumprir o que precisava cumprir, o que você vai fazer hoje, precisa de alguma ajuda? É isso. Então é uma daily rapidinha ali, dura 20 minutos, né? Quando é uma equipe muito grande, a gente faz 2 dailies, dividindo as squads. Além disso, então, muita coisa, né? All hands, aí depois all hands, quinzenal, métricas weekly, semanal, liderança semanal também, weekly de time com a liderança semanal, o diário, que é para análise de atividades do dia a dia, para entender se as pessoas vão fazer o que precisa ser feito, e tem um one-on-one também. Aí o one-on-one, o meu líder agora tá fazendo quinzenal. One-on-one. E o coordenador, ele faz com a equipe dele também. Então, o meu líder faz com o coordenador. Tô fazendo assim agora. Trimestralmente, eu faço análise de resultados do CS3 e do CS4 para conseguir pagar o TE pros caras. Eu pago o TE. Pra quem não sabe, o TE é um tipo de comissionamento que é com o cara batendo as metas dele, dos indicadores dele nos últimos 3 meses. E aí funciona para 2 coisas. Para reter o cara. Por quê? Porque eu faço uma análise trimestral do cara. E aí, se, por exemplo, o cara bateu a meta de contrato que ele conseguiu reter, eu vou pagar pro cara só 2 meses depois do que eu passei para ele o relatório. Porque o cara precisa manter sem ter churn durante esses 2 meses. Senão o cara faz gambiarra antes da trimestral, e aí depois vai cair tudo as vendas. Fica uma métrica suja daí. Ele ganha um mês um monte, depois 2 meses de merda. É isso aí. Então, o que eu faço? Faço isso, aí o cara recebe uma bolada 2 meses depois do acompanhamento trimestral dele. É uma coisa que eu tô fazendo agora. Eu fiz já vou fazer agora... Comecei recentemente isso, né? Cara, essas são as reuniões. Eu acho que tá bom, né? Porra. Mas aí é isso. Porque pra conseguir garantir que as coisas estão acontecendo. E puxando um gancho do que o Fernando trouxe ali, né? Que deu uma rampada muito grande pro negócio depois que você entrou lá. Cara, qual que foi vamos dizer, game change, virada de chave? Porque eu já te conheço há bastante tempo, já te acompanhei em projetos, em grupos ali. E você sempre foi um cara muito técnico, né? Muito de operação, assim, de querer mexer e funil e oferta. O que foi o 80/20 ali da Sales, do negócio que vocês têm hoje, que cresceu muito? Porque eu conheço a empresa por conta de um funil lá atrás que eu vi e, cara... Foi um funil, se eu não me engano foi um funil, eu sei que isso não é o único, né? Hoje tem vários canais de aquisição, mas era um funil de front com ascensão imediata. Mas eu queria ouvir de você, o que acendeu muito ali, cara? Foi questão de oferta, foi canal de aquisição, foi mesmo processos também, cara, que é algo importante que pega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, mas se ela repetir o passo a passo, ela dá certo. Porque a gente tá falando de 10 para 100. 10 milhões para 100 10 para 30, que foi ano passado, e agora para 100. Mas em 3 anos, 2 anos e meio, talvez 3 anos, 10 para 100, pô, é uma mudança alta pra caralho. É verdade. E aí eu falei, cara, peraí, alguma coisa aconteceu aqui. E aí, muita coisa aconteceu, na verdade. E acredito que você esteja muito envolvido nisso. Não, quando eu entrei na empresa, o principal ponto que eu olhei foi sobre como é que eu conseguiria gerar demanda qualificada o suficiente para conseguir bater todas as metas. E aí, tudo que eu... Adendo, tá? Essa frase é muito poderosa. Gerar demanda qualificada. É verdade. Porque, cara, tu gerar demanda para um produto de R$97 é muito diferente de tu gerar demanda para um produto de 240 mil. Então era aquilo que a gente tava trocando papo, porque agora acho que a gente pode voltar e fechar o loop. Sim. Porque isso tudo que eu tô falando, nunca li em livro nenhum. Isso é experiência prática. Quem sabe um dia eu vou escrever um livro pra falar sobre isso. É história mesmo, que eu vivi.
Então, o que eu percebi? Eu acho que assim, o terceiro ponto, que é sobre geração de lead qualificado, que a gente estava falando, né? Que o primeiro é qualificação financeira. É importante você conseguir trazer uns leads que sejam mais qualificados, que tenham maior capacidade de pagamento, que consigam gerar mais resultado, que estejam dentro do teu ICP, que é o teu cliente ideal. O nível de consciência do cara, né? Então, fazer com que o cara entenda que ele tem um problema urgente de solução, que você tem uma solução que vai resolver esse problema, que a tua solução é a melhor entre todas que existem no mercado e que a tua oferta consegue mitigar todos os riscos, que a gente já falou sobre isso também, mas também o cara confiar em você. Esse ponto da credibilidade, que é a confiança, é o que a gente fez com que a gente conseguisse escalar mais. E hoje eu acredito que é o ponto que vai fazer com que a gente consiga chegar a 100 milhões. Por quê? Vamos lá. O que faz com que alguém consiga construir autoridade e consiga construir confiança para conseguir gerar um faturamento tão alto? A pessoa, primeiro, precisa... Duas coisas, eu acredito, né? Na minha tese. A primeira delas são o que eu chamo de pontos de precedência. O que são os pontos de precedência? Os pontos de precedência são coisas que, quando a pessoa observa em você, ela te enxerga como uma referência naquilo. Exemplo, vocês estão com quantos episódios aqui do Edscast? Esse é o 120 e poucos. 120 e poucos. Olha que interessante. O cara que não conhece vocês vai olhar e ver... Cara, esses caras fizeram 120 episódios falando sobre anúncio. Esses caras devem ser referência nisso. Então, você ter um episódio com um podcast com 120 episódios é um ponto de precedência. É o único? Não. Pra mim, hoje, o melhor ponto de precedência que existe é a transferência de autoridade. O que é a transferência de autoridade? Por exemplo, a gente tá falando do Rod. Quando o Rod vira meu cliente e fala bem de mim, você confia em mim. Quando o Alfredo Soares, por exemplo, da G4, sobe no palco do meu evento e fala, não, vocês são hoje, com certeza, o número 1 do comercial do Brasil. Mesmo que não seja, na cabeça das pessoas acaba se tornando, né? Mesmo que não seja. Sim. Quando o Fernando Miranda, ele decide subir no nosso palco para palestrar sobre a gente, falar bem da gente. Então, existe transferência de autoridade de pessoas que são relevantes para o meu cliente ideal. Essas pessoas transferem autoridade para mim, mesmo que eu não seja nada, né? A gente já era bom, mas mesmo que não seja nada, eu consigo ter um hype. Aí depois eu preciso fundamentar isso, né? Por exemplo, se eu faço um podcast com vocês e vocês são bem vistos como autoridade por alguém que está assistindo aqui. Essa pessoa vai ver esse podcast e me ver como uma autoridade. Ela pode começar a me seguir e perceber que eu sou um bosta. Entendeu? Mas em um primeiro momento ela tem a percepção que eu sou bom. Ela pode até comprar de mim por causa disso. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Pontos de precedência. Então, os pontos de precedência têm a ver com a forma com que eu me porto, com a forma com que eu me visto, o meu posicionamento, como as pessoas me enxergam, a percepção que elas têm de mim, com a autoridade percebida, a transferência de autoridade. Então, a percepção que a pessoa tem sobre mim, sobre o meu produto, sobre os meus clientes. Ela vê, pô, esse cara comprou da Full System, teve um resultado absurdo. Eu tenho prova social também. Ou seja, é o track record. É o que a maior parte das pessoas tenta cortar. A pergunta que eu mais recebo é, Matuta, como eu vendo um produto de valor caro sem ter experiência nenhuma? Tu não vende, mano. Pô, tu vai vender fumaça. Tu vai se queimar, não é verdade? Sim. Essa é a verdade. Porque aí o guru ensina, cara, não, cobra a cara, tá tudo certo. Não tá tudo certo não, mano. Às vezes tu não consegue entregar o que tu tá vendendo. Mesmo que tu seja muito bom de venda. Tá. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é tempo de tela. Já percebi que quanto mais tempo a pessoa passa comigo, tem até um livro, que é o Oversubscribed, que é um livro que fala sobre essa questão de tempo de tela, de pontos de contato, que fizeram um estudo, principalmente o Google fez um estudo, eu não vou lembrar os números, mas acho que é 7, 9 e 11, que são 7 canais com 9 pontos de contato em 11 momentos diferentes. Um negócio assim, agora não me lembro. Depois o pessoal confirma aí nos comentários, quem leu o Oversubscribed. E aí, quanto mais tempo e pontos de contato você consegue ter com a pessoa em um tempo recorde, maior é a chance dela confiar em você. Existe um conceito de familiaridade mais próximo. Tem uma galera que fala assim, pô, Matuta, eu comecei a te seguir, agora só aparece você no meu feed. Ah, é isso, entendeu? Sim. Então, a pessoa perceber e ter a percepção que sai em todo lugar. Pô, o cara tá uma hora na G4. Semana que vem, ó, eu vou visitar G4 Educação, fazer um podcast com o Alfredo Soares, com o Fernando Miranda, com o Carlos Bush e com o Dema, que são referências gigantescas no mercado do empreendedorismo. O cara olha, numa semana eu tô com esses 4 caras. E que a pessoa pensa? Pô, mas tudo é foda, sacou? Sim. É isso. E aí eu consigo construir essa autoridade. Porque eu já tinha autoridade, mas é diferente eu ser e eu parecer ser. O parecer ser é tão importante quanto ser.
Tem gente que é muito boa, cara. Talvez tenha alguém em casa... Não, eu acho difícil isso. Mas que estude mais que eu, entendeu? Eu estudo pra caralho. Fica o desafio. Eu acho que não. Esse negócio Mas do ponto é de isso. contato, cara, eu lembro recentemente, em dezembro, a gente foi lá a gente teve um master lá em Alfa e a gente foi visitar a V4 lá. A gente teve contato lá com o Fernando e também o Gabriel, da League Lead. Ah, legal, Gabriel Cara, Grandon. E ele trouxe muito esse ponto aí, cara, de ponto de contato, cara. Você só não vende mais porque você é esquecido, ele falou. É isso Essa aí. frase assim, que a gente esquece. Cara, é só um ponto de contato, só você parar, só você dar um oi, só você ligar. E é isso que você tá trazendo aí. Aparecer de alguma forma. É isso A galera geralmente aparece só quer vender, assim, cara. Exatamente. E aí o ponto é, existe uma análise qualitativa, vou falar sobre isso na minha palestra amanhã. Existe uma análise qualitativa dos funis, que as pessoas desconsideram. A pessoa olha para CTR, para Connect Rate, taxa de conversão, e é ótimo que a pessoa olhe e teste isso. Mas se ela olha para uma análise qualitativa do funil, será que meu funil, mesmo tendo um custo por lead um pouco mais caro, eu tô conseguindo levar meu nível de confiança? Eu tô conseguindo fazer transferência de autoridade? Eu tô conseguindo no meu anúncio mostrar que, por exemplo, o Alfredo Soares falou bem de mim? Essa análise qualitativa dos funis faz com que você consiga trazer um lead que não só seja qualificado, mas que já chegue pronto para comprar. É o cara que chega na call e não tem objeção nenhuma, ele só quer fazer o pagamento, entendeu? Mesmo que seja um produto de alto valor. O cara, ele confia em você, tem um nível de consciência muito alto que tu pode resolver o problema dele. E esse cara já é qualificado, financeiramente falando. Se juntou os três, tu tem a tríade perfeita para fazer o cara fechar na call. E mesmo assim, se tu tiver um bom processo, tu consegue, durante a reunião de vendas, elevar nível de consciência, elevar nível de confiança. Mostrando case, mostrando vídeo. Né? E aí, de acordo com o que o cliente respeita, de acordo com quem o cliente vê como referência também. Então, tem isso dentro do processo. Então, a gente sempre fez isso. Tipo, o processo de vendas nosso sempre foi sobre elevar o nível de consciência do cliente. Tanto que nos últimos anúncios eu tenho falado que quando a pessoa vai fazer reunião com o nosso time, ela recebe uma aula. Porque é uma aula mesmo, é uma aula sobre o nosso mecanismo, como que a gente gera resultado, como que o cara vai ver o resultado acontecendo, quem que recomenda a gente, onde a gente já apareceu. A gente investiu muito em assessoria de imprensa, apareceu em pequenas empresas, grandes negócios, valor econômico, eu tô vendo pra entrar no Forbes Under 30. E é um tipo de coisa que, pro nosso público, que não é o público do mercado digital, né? A gente vende muito para advogado. Até foi uma pergunta que eu te fiz, né? Falei, cara, pra me ajudar aqui a vender ideia pro meu sócio pra ir pra aí. Fala aí que tem uma galera também que não é do digital, porque é o público que eu quero chegar. Então, pra chegar pra esse público, eu tá numa Forbes Under 30, cara, pode não me trazer um alcance tão grande quanto rodar o mesmo dinheiro em anúncios. Eu vou ter que fazer um investimento, provavelmente. Eu não sei quanto vai ser, mas tenho uma ideia já. Ou não sei como é que vai ser a parada. Mas eu poderia investir a mesma coisa em anúncio e ter um alcance muito maior. Só que o impacto que existe em eu estar na Forbes Under 30 de autoridade é uma análise qualitativa do funil que as pessoas geralmente não fazem. Que eu não fazia, entendeu? Eu trazia até o ponto aí que entra nessa análise aí, a questão do livro que você mencionou antes também. Lança o livro, vira best-seller, entra na mesma balança, não é? Ou semelhante. Porque você não vai... Não, o livro é maravilhoso. Na hora ali, você não consegue traquear e metrificar aquilo ali. Só que isso daí, em longo prazo, uma call de vendas que você chegar com... não, a gente é best-seller por conta disso. Não, e pensando no tempo de tela, o cara que leu um livro completo teu, quanto tempo ele ficou ali consumindo o teu conteúdo, analisando as tuas ideias, entendendo, levando o nível de consciência, levando o nível de confiança, porque tu mostra a prova. E aí, se o cara é qualificado e leu o teu livro, acabou. Sim, a gente conversou com o Igor Moraes semana passada e falamos sobre isso também. Eu falei, cara, a galera que chega até mim pelo podcast é 100% de conversão. É isso. Só que eu não tenho volume. Hoje, ele não tem um volume muito grande, mas quem chega é 100%. Por quê? Porque o cara ficou 1h30, 2 horas me assistindo, a gente gerou um puta conteúdo, agregou. Cara, é compra. E assim, nenhum veio pelo YouTube. Todos vão lá no meu Instagram. E pelo Instagram entra em contato. Então, a pessoa me pesquisou, olhou meu feed, olhou alguma coisa, olhou os stories, aí quem ela vende podcast também pra mim é 100% de conversão, cara. Conteúdo longo, né, cara? Conteúdo longo. Que ele fala nesse livro sobre a questão do... pra vender produto de alto valor, ele fez uma pesquisa e percebeu que as pessoas tinham que ficar pelo menos 40 minutos em contato com uma marca pra tomar uma decisão de alto valor.
Então, pelo menos 40 minutos. Um podcast tem o quê? Uma hora Aqui e tá meia. com... Meia, 2 horas. Nem sei quanto Agora tá. deve ter uns 50 minutos. 50 minutos, então. É isso. E... Já dá pra vender o... O pitch, né, cara? Tá, mas daí, beleza. A gente tá falando aqui agora de como trazer esse lead pra base. Um dos... São Legal. vários pontos de contato. Ótimo. Mas daí tem os funis de venda que vocês funis. fazem na prática. Isso. Aí é... Do canal que a gente começou, né? É. A gente viaja um monte aqui. né? então. É bom. Não, mas aí a pergunta é, como que saiu de 400 mil para 4 milhões? Que foi o que aconteceu quando eu entrei na empresa. Quando eu entrei na empresa, os meus sócios estavam fazendo uma média de 350, 400 mil reais por mês. O primeiro mês que eu entrei, a gente investiu 5 mil em tráfego, voltou 519 mil reais em receita. O próximo mês, a gente faturou mais ou menos isso também. Depois de uns 4 meses, a gente fez uma milha. Aí começou a crescer, empilhar. E aí cresceu, em menos de 2 anos, a gente tava fazendo 4 milhões no mês. Agora a gente tá numa média de 5,2 no mês, né? Mais ou menos. E aí, quando faz evento, em abril a gente quer fazer 9 milhões. Vamos fazer 2 eventos. Vai ser um evento online pago e um evento presencial na nossa sede. Tá. Então, como é que a gente faz? Cara, existe um dimensionamento da captação de lead qualificado que eu preciso ter. E de acordo com o meu canal de aquisição, eu sei que eu consigo ter um volume maior de leads qualificados ou um volume menor de leads qualificados. Então, existem funis que me trazem um volume maior de leads qualificados. Exemplo, a aplicação. A aplicação é um tipo de funil que as faculdades usam. Você vai para Harvard, por exemplo, vai fazer uma pós-graduação aqui no Brasil, você primeiro preenche um formulário, é cadastrado, é qualificado, é levado para uma entrevista. Você faz a entrevista, que é a call de venda. O cara analisa o teu processo, te fala o que você precisa fazer, você passou, você faz o pagamento. É isso. Então é o processo que é utilizado por grandes faculdades para conseguir vender pós-graduações. Você precisa ter uma qualificação muito grande. Eu consigo medir essa taxa de qualificação por meio de perguntas. Então hoje, se eu tenho uma análise quantitativa, isso aí é quantitativo, eu consigo olhar para ver de 100 leads que eu capto no funil de aplicação, quantos leads deles são qualificados. Hoje, eu posso ter os dados que eu tenho no meu funil aqui no meu dash. Mas eu olhei, acho que foi hoje de manhã, eu tava com, a última semana, 67% de qualificação. Hoje eu considero um lead qualificado um cara que fatura pelo menos 50 mil reais por mês. Eu consigo já vender alguma solução para ele. Então, de 100 leads que se cadastram, 67, deixa eu ver se é esse número mesmo. E isso é Esse lead fato- frio? Ou vocês têm algo antes que já tá, hoje já tá bem engajado? Você faz... É os dois. Tá. Mas mesmo esse de aplicação, vocês fazem pra frio? Faz pra frio. A gente faz. Eu posso explicar, ó, tá com... nesse mês tá com 63,64% de qualificação. Pô, muito bom. Só que aí, o que eu faço? Eu pago R$267 no lead. É um lead mais caro, mas é um lead que tem uma taxa de qualificação maior. Com essa porcentagem, vale a pena. Aí, qual que é o ponto? Lembra que eu comentei que para o lead chegar, ele precisa ser qualificado, que é uma das coisas, consciente e com nível de confiança? O que eu faço? No meu funil, etapa por etapa, eu penso, como é que eu consigo, mesmo que suba o custo por lead, elevar nível de consciência do cara, elevar nível de confiança do cara? Porque qualificação eu já estou medindo pelo próprio funil. É uma análise quantitativa, né? Não é uma análise qualitativa. O que eu fiz no meu funil de aplicação para conseguir pegar o cara do público frio e fazer o cara estar pronto para comprar? Aí que é a aula, né? Vamos lá. Mas depois a gente vai falar de outros funis também. Que tem muito detalhe, muita coisa. A primeira coisa foi testar anúncios mais longos. Então, o primeiro ponto de contato que o cara tem no meu funil de aplicação é o meu anúncio. Eu comecei a testar anúncios de 4 minutos. E medi a taxa de qualificação e de agendamento do anúncio pela UTM. E eu percebi que, às vezes, o que acontecia, custo por lead subia, mas a taxa de agendamento valia a pena. A métrica principal que eu analiso em todos os funis de tráfego é o custo por agendamento. Custo por agendamento, para mim, é a métrica principal, é a que eu olho toda semana. O meu custo por agendamento por funil, ele analisa tanto a taxa de agendamento do meu pré-vendas, quanto o meu custo por lead e a taxa de qualificação desses leads também. Quanto mais qualificados eles são, mais meu time agenda. Então, quando eu olho para custo por agendamento, estou olhando para uma métrica que está analisando marketing comercial. Às vezes, meu custo por lead sobe e meu custo por agendamento cai. Porque eu aumentei minha taxa de qualificação, então pouco me importa meu custo por lead. Meu custo por lead qualificado, por custo por MQL, pouco importa. Entendeu? Sim. Por quê? Porque eu tô conseguindo ter um custo por agendamento legal. Então, quando eu olho para custo por agendamento, eu consigo ver isso. Beleza. Anúncio é a primeira coisa. Anúncios mais longos que levam mais o nível de consciência. Então, eu tenho o CTR um pouco menor, custo por lead um pouco maior, mas eu consigo trazer uma qualificação maior, agendamento maior. Segundo ponto, página.
Na página eu adicionei uma VSL. Um vídeo de vendas. Mas esse anúncio vai para uma landing Página. page e aí ali, dentro da landing page entra o formulário. Nessa landing page tem uma VSL. Tá. Eu adicionei uma A VSL. gente deu funil de aplicação, né? Funil de aplicação. Uhum. É que eu tô só falando funil de Já aplicação. veio de um anúncio longo, foi mais pra uma VSL. E aí a VSL não tem delay, tá? Então já tem um botão para pessoas cadastrar, mas eu tenho um play rate bom nela. Tipo, mesmo tendo um botão, eu tenho um play rate de 60%. As pessoas assistem. Não tudo a VSL, a maior parte para no meio, mas tá tudo bem. Porque durante o início da VSL eu falo um pouco também sobre a minha solução, sobre a minha empresa, elevo o nível de confiança do cara e o nível de consciência dele. O cara aperta e começa a preencher algumas perguntas. Aí tem uma sacadinha das perguntas, que é o seguinte. Tem um livro, eu gosto bastante, daí vocês vão ver falando bastante diferença, chamado Método ESC, que é do Ryan Levesque. Esse Método ESC é um livro que ele explica tudo para como fazer funil de quiz e funil de aplicação. Uma das coisas que ele fala nesse livro, que tu não precisa ler, que tu pode fazer, pegar teu funil de aplicação, as principais perguntas, colocar no chat GPT, no Deep Research, pedir para ele analisar com base no método ESC, porque o método ESC completa na internet. O chat GPT no Deep Research vai ler o livro completo e fazer uma análise das perguntas de aplicação para reorganizá-las para ter uma taxa de conversão melhor. Eu faço perguntas primeiro de engajamento para essa pessoa, que são perguntas de engajamento, são perguntas para ela responder de forma simples. Logo depois eu faço perguntas de qualificação, exemplo, faturamento, número de colaboradores, se a pessoa tem sócio, se ela não tem, qual que é a principal dor que ela tem no dia a dia. O Instagram dela eu peço também. E no final da aplicação eu peço dados de informações pessoais. Eu não peço antes, como geralmente o pessoal faz. Quando eu pedia antes, a minha taxa de resposta do formulário, ela era em torno de 15%. Quando eu coloquei para depois, chegou a bater 84%. Hoje está menos. Mas eu consegui subir muito, porque e parece contra-intuitivo, né? Porque eu estou perdendo lead, só que na verdade eu estou captando muito mais lead na minha aplicação completa. Recentemente eu adicionei um checkout pré-populado na VSL. Se você for entrar no meu fundo de aplicação, você vai ver. Também para captar alguns desses leads, porque eu percebi que não subia tanto o custo por lead. E eu estou conseguindo captar mais leads ainda, né? Mas a ordem das minhas perguntas de aplicação é isso. As perguntas também, do lado das perguntas, ficam passando algumas provas sociais, enquanto a pessoa está lendo. O que eu pensei? Como é que eu consigo fazer a qualidade desse lead melhorar ainda mais, levando o nível de consciência desse cara? E aí, por último, quando o cara preenche tudo, vai para a página que é a mais importante de todos os funis, que é a página de obrigado. Final. Que a página de obrigado, na minha opinião, é a página mais importante de todos os funis. Por quê? E a mais abandonada. É a mais abandonada, que o pessoal menos faz as coisas. Por quê? O cara já se tornou lead, então não tem como eu perder mais esse cara, ele já tá no meu CRM. Então é o momento de eu conseguir mostrar para esse cara por que ele tem que comparecer na reunião, ou por que esse cara tem que seguir o processo de vendas, por que eu sou bom para ele, o que ele pode fazer. Então na página de obrigado eu começo primeiro com uma VSL, que essa é uma VSL foda, explicando para a pessoa todo o nosso processo de vendas, o quanto que a pessoa vai conseguir ter valor se ela participar da reunião, como que ela pode participar e aproveitar ao máximo essa reunião. Explico para ela um pouco da nossa história, falo uma série de coisas. Ó, eu vou mostrar aqui até o exemplo da página, porque aí vocês vão conseguir analisar também visualmente a parada. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. Bom, eu não sei se eu vou conseguir pegar, mas... tá na minha bio aqui. Porque assim, pouca gente utiliza a página. Normalmente é obrigado por preencher, entraremos em contato. Exatamente. Cara, e a pior burrada que existe, porque numa análise quantitativa isso é muito bom. Numa análise qualitativa não é bom. Porque eu não estou elevando o nível de consciência do meu cliente. Ó, isso aqui é a nossa página. Essa é a entrada. É a entrada, uma VSL de entrada. A pessoa aperta, tem um chicote pré-populado. Aí ela coloca nome, e-mail, telefone. Deixa eu abaixar aqui. Opa, vou colocar um número meu aqui. 9242. E aí depois vai lá no link da minha bio, já preenche e já vira lead. Aí depois tem aqui, ó, as perguntas. Deixa eu carregar. Aqui. Primeira coisa, o que você é hoje? Sócio fundador, no escala de 0 a 10, quando você está disposto a organizar e profissionalizar o teu comercial? As perguntas vão mudar de acordo com a tua empresa. E aí, se tu não pode pagar tanto no lead porque tu não tem um processo de vendas, faz menos perguntas, pelo amor de Deus, né? Eu faço mais aqui porque, pô, eu sei que eu consigo pagar mais no meu lead. E tem um investimento alto também para gerar demanda. Exatamente. Então, ó, número de colaboradores, se a pessoa tem sócio, deixa eu preencher tudo aqui para mostrar. E aí depois nome e meu telefone. Submit.
Beleza, enviei. Aí a página de obrigado que é a mais importante, olha só. É. Seu cadastro foi concluído. Em até 12 horas, um consultor falará com você. Olha legal que tá aparecendo. Parabéns, seu cadastro está concluído. Aí aqui tem o quê? Uma VSL. Essa VSL, eu explico para a pessoa sobre quais são os próximos passos, tudo que ela preencheu, parabenizo ela pelo preenchimento, explico para ela tudo que ela vai ganhar dentro do diagnóstico, no caso da aplicação, como vai funcionar a entrevista, como vai funcionar a reunião, elevo o nível de autoridade do meu closer, explico para ela uma série de outras coisas que vão fazer com que ela compareça na reunião, para aumentar o nível de comparecimento dela. E falo para ela que, se ela está nessa página, ela tem uma oportunidade de pular a fila. Todos os leads que entram no meu CRM. E aí meu SDR vai entrar em contato com todo mundo. Só que se ela quiser ser atendida antes e pular a fila, ela pode apertar esse botão e vai falar direto com o meu SDR falando que quer pular a fila e ele vai encaixar ela no dia ou no dia seguinte. Que é um cara que tá com mais vontade de preencher. Esse botão só aparece quando o cara é qualificado. Ele preencheu lá atrás que ele é qualificado. Ele vai para outra página. Aqui embaixo, o que eu coloco também? Um podcast pra pessoa assistir. Pra quê? Pra fazer com que o cara tenha um ponto de contato e tenha tempo de tela. Tem gente que aperta isso aqui, vai pro meu canal do YouTube e assiste um monte de podcast. Quando chega na reunião com o meu close, o que acontece? O cara tá pronto, mesmo que seja de público frio. Entendeu? E aqui embaixo eu deixo alguns depoimentos também. Pra quê? Levar nível de confiança. Então a questão qualitativa, principalmente na página de obrigado, pode ser muito bem trabalhada. E eu faço isso em todos os funis. Todos os meus funis na página de obrigado, eu trabalho muito bem os leads. Então eu faço vários funis na página de obrigado. Então eu vendo coisa na página de obrigado, ou então eu faço o cara agendar, ou então eu deixo muito bem claro pro cara por que ele tem que comparecer, sabe? Pra conseguir aproveitar o máximo. Igual você falou, né? É muito esquecido, muito abandonado isso daí. E, cara, o cara já preencheu, já caiu na página, já saiu Dali pra do frente, tráfego. o que você fizer é lucro. Daí o que ele pensa também, consciente ali, cara, já cheguei até aqui, o que é mais um vídeo? O que é esse a mais, né, cara? Já tô até aqui, já gastei alguns minutinhos preenchendo. É isso aí. Não, e é maravilhoso, assim. Todo funil eu faço isso. Aí, pra responder quais são os funis, né? Hoje eu tenho 3 funis ongoing principais. Ongoing que eu falo são funis que acontecem sempre, né? O primeiro é o de aplicação. O de aplicação, a maior parte do tráfego que eu rodo pra ele é de público quente. Hoje tá 70-30. Mas já foi, cara, 60-40 pra frio, 60%, quando não tinha base. Esse público quente você define com qual público? É o público que já engajou com a sua página? É o público que fez... Qual que é o público? Como que você define esse público quente? No mínimo, ele precisa ter vídeo view 95%. Tá. Ele assistiu um vídeo meu até o finalzinho, pelo menos. Até de anúncio eu pego também, tá? Mas aí eu setorizo, né? E aí eu faço a setorização, tem públicos mais quentes e outros menos quentes. Tem um cara que já se tornou lead algum tempo atrás, mas não agendou. Pois, cara, é um tipo de quente. Tem um cara que já fez a call e não comprou. É outro tipo de quente. Ou então comprou algum produto de ticket baixo. É outro tipo de quente. Então, eu trabalho esse público todo. E frio é um cara que nunca teve contato comigo. De forma alguma, tipo... Ou ele assistiu, cara, só o gancho do meu anúncio. Sim. Entendeu? Então... Beleza. Aplicação. Isso é Aplicação. Aí eu tenho Escapaga, que é um funil de aquisição pago. Então eu vendo um produto de ticket baixo e hoje em dia eu estou empilhando com outro funil. O que eu faço? Antigamente eu levava direto para a página de vendas e vendia um produto que na época era R$27, que é o que foi provavelmente que você pegou, ou que viu. O playbook, não é? Não, esse é o script de vendas, perfeito. Master Sales Script, que é um script de vendas que a gente vende por R$27, que é uma aula maravilhosa que explica o processo inteiro de vendas em reunião para que a pessoa execute. Tem gente desse produto que vai para o produto de 75. Tem uma cliente que ela já gastou quase R$400 mil com a gente, que veio desse produto de R$27. Que massa. Então, como é que é esse funil? Antigamente, né? E hoje no remarketing, a pessoa, ela vê o anúncio, clica, vai para a página, tem uma oferta, ela clica, vai para o checkout e compra. E aí na página de obrigado, eu faço tudo isso. Eu vendo para a pessoa, primeiro eu faço com que a pessoa preencha a aplicação, ela preenche a aplicação completa e depois cai numa página semelhante a essa da aplicação, tá? Então, beleza. Hoje, o que eu tô fazendo? Empilhando. Então, eu empilho com algumas coisas. Na frente do funil de Escapaga, eu tô colocando um quiz. E aí, o que eu tô tendo? Um resultado muito bom. Por quê? Porque eu consigo captar um lead qualificado, num custo por lead muito mais baixo, que se eu faço o cálculo de investido menos faturado, eu tô captando, às vezes, lead a custo negativo qualificado. E eu tô escalando esse funil. Eu peguei esse funil para rodar
Faz pouco tempo, né? Era um funil que tava meio... Tipo assim, a gente não queria ter ROAS nele, a gente queria ter muito agendamento. Então, o funil em si tava com ROAS de 0,18. Só que quando a gente olhava pra cadeia inteira, ele tava com ROAS de 12, se eu não me engano. Então, valia a pena. Uhum. Mas eu peguei esse funil pra trabalhar e pra escalar. Ó, e aí, se eu pego aqui... eu vou pegar janeiro, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Esse mês... Eu vou pegar janeiro. Janeiro ele tava com ROAS de 0,18, que eu me lembro. Eu vou pegar de 1 a 31 de janeiro. 1 a 31 de janeiro, ROAS de 0,18. Uhum. Então tem R$18.940 de prejuízo, vamos colocar assim, tá tudo bem, porque esse funil gerou, eu acho que foi R$700 mil, foi um negócio assim em janeiro. Então tá tudo bem, né? Tipo, eu tenho Esse é o produto D97? de 97. Tá. Em janeiro eu fiz a mudança de R$27 para R$97, tá? E comecei a trabalhar melhor esse funil. Eu não tava cuidando desse funil, eu tava cuidando de outros funis. E de outras coisas na empresa que eu precisava cuidar. Foi um mês que a gente fez um evento para mais de 1.000 pessoas. Cara, foi um mês surreal, né? Tranquilo. Mas olha que interessante, eu tive 75 compras, mas já tive 654 leads do quiz. E desse de janeiro, aqui eu não tenho a taxa de qualificação, né? Mas eu tive 47% de qualificação no quiz. Então, eu tô captando um lead qualificado ali a R$60. Entendeu? Sim. Pô, tá ótimo. lindo. Sendo que no fundo de aplicação eu capto a R$400. Só que esse lead é diferente, né? De atendimento, de agendamento. Ele agenda muito menos do que o meu funil de aplicação. Se eu pego, por exemplo, o mês passado, que foi fevereiro, eu já tô com ROAS de 0,64. Começou a dar Já lindo. consegui ter um ROAS 3 vezes maior. E aí eu consegui captar 401 leads com uma taxa de qualificação semelhante. Só que aqui eu tô captando lead qualificado a R$40. Entendeu? E esse mês, deixa eu pegar aqui, eu tô com ROAS de 0,72. Tá subindo. Esse mês eu já captei a mesma quantidade de leads do mês passado, só com um custo por lead de R$20 qualificado. Caralho. Então eu tô cada vez mais baixando meu custo por lead qualificado nesse funil, porque eu faço um cálculo de investido menos faturado. E aí, como eu consigo ter ROAS na entrada, eu consigo trazer um custo por lead de agendamento negativo pro meu time comercial. E aí depois, cara, eu quero escalar esse funil para investir R$200 mil por mês com ROAS de 1,3. Eu não quero ter muito ROAS nele. Eu vou conseguir fazer, com o que a gente tá tendo, um resultado no time comercial acrescido de 2,5 milhões. Sacou? E aí esse funil é um dos funis que eu uso. Cara, a gente pode aprofundar muito nesse funil, poderia fazer um podcast desse funil. Que hoje, o que eu tô fazendo? Aumento de ticket médio. Aumentei de 27 para 47, de 47 para 97. Percebi que não teve uma taxa de conversão diminuída no checkout. Adicionei order bump, caiu a taxa de conversão de checkout. Fiz um ajuste no order bump, aumentou maior do que estava antes a taxa de conversão de checkout. O que eu fiz no order bump? Eu coloquei na copy do order bump um reforço sobre por que o produto principal era importante na vida da pessoa e que ela comprando aquele outro produto, ela poderia ter uma adição e aceleração no resultado daquele primeiro produto. As pessoas não só estão comprando mais o primeiro produto, porque é uma copy que está colocando mais força, né, na venda, chega a ter 60% de conversão de checkout. É muito bom, né? Sim, Credibilizando bom o pra caralho. produto ali. O order bump credibiliza o produto principal. Quanto nesse produto, assim, pra você ter uma ideia, o primeiro produto é 97, esse order bump é R$150. Eu cheguei já a ter taxa de conversão no dia de 70% de conversão no order bump. No order bump? Caraca. Com R$150. É que a média tá em 30%, o que já é muito bom também. Eu ia falar, já tá alta. Mas depois eu posso até mostrar a copy, que tá funcionando super bem. E tem um segundo order bump de R$47, que depois subiu para R$67. Então, meu ticket médio, se a gente for comparar, saiu de R$55 por compra para quase R$250 por compra. 220 por compra. Acho que é isso. Bom, beleza. É um número relevante ali. Mas saiu de 55 para 200, vamos colocar assim. Então, teve um acréscimo de 4 vezes meu ticket médio, mas meu custo por aquisição caiu. Então eu consegui ter mais ROAS, porque eu tenho um ticket médio maior. Porque esse tipo de funil, principalmente que eu já escalei bastante usando o VSL, que é uma das coisas que eu quero também adicionar como empilhamento, né? Colocar o quiz para VSL e depois para checkout, para conseguir gerar mais escala ainda. Porque eu consigo levar um nível de consciência maior, consigo fazer o cara do quiz levar nível de consciência dele. Esse cara já cai para uma comercial para ele conseguir trabalhar. Ele tá gerando o cara do quiz que não comprou. Não sei se vocês estão entendendo Sim. a análise composta da geração de demanda qualificada. Então, esse funil é um dos queridinhos que a gente tem. E o terceiro é o funil de isca gratuita, que é o Playbook.
O funil de isca gratuita me traz um lead extremamente barato, com uma taxa de qualificação muito baixa, mas num volume muito grande. O ROAS desse funil hoje tá 12. Caraca. Tá muito alto, né? E tá rolando muita venda dele, de ticket alto. Não e é um chega funil de isca muito lixo, gratuita. tipo, e ele é pra público frio? Não é comum, Público né, frio. cara? Não é Público comum. frio. Esse daí eu rodo quase 100% para público frio, é muito pouco para público quente. A aplicação é 70-30, isca paga eu rodo maior parte do público frio e playbook eu rodo maior parte do público frio. E essa isca gratuita? Porra, deve chegar um volume absurdo de É pessoas. um volume muito grande, cara. Chega o dobro do que eu recebo em quiz. Entendeu? Só pra você ter uma ideia. E aí, mas o que acontece? Tem algumas coisas nesse funil. A primeira delas é o tema. O tema já filtra o nível de consciência. Então, por ser um playbook de estruturação comercial, as pessoas que querem estruturar um comercial tendem a ter uma estrutura um pouco mais robusta. A escolha do tema foi relevante para conseguir trazer um público que seja um pouco mais qualificado financeiramente falando. O próprio playbook é um livro, cara, não sei se vocês já baixaram, Não. que tem tipo umas 70 páginas. Pô, legal. Então, é um livro robusto. A pessoa, cara, ela lê o livro ali, às vezes não lê tudo, mas vê que é um livro, cara, que tem muita coisa, e pega alguns detalhes ali no livro. Quando ela vai pra reunião de vendas, ela, nossa, fala que foi o melhor livro que ela já leu de comercial, muito bom. E é ótimo, porque na reunião de vendas, a gente fala pra pessoa o seguinte: se a gente entregou isso no gratuito, imagina que você pode ter fazendo alguma coisa, um trabalho pago com a gente. Aí a pessoa paga, mesmo sendo de público frio. E eu faço tudo o que eu falei nos outros funis nesse funil também. Então o cara se cadastra numa página. Gratuito já foi isso, né, cara? Esse valor todo gerado aqui, essa quantidade, imagina o pago, né? Exatamente. Cara, e esse funil eu faço exatamente o que eu faço nos outros funis também. Se você for puxar aqui, Deixa eu pegar aqui uma nova aba. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então a pessoa, ela tá aqui na página acessar playbook, ela clica, eu peço nome, e-mail, telefone, WhatsApp, cargo, eu adicionei cargo aqui, não caiu meu custo por lead, eu tô captando um lead muito barato, cheguei a captar lead a R$3,50 nesse funil. Caraca. Não, é absurdo, é gratuito, é foda. Então. E aí minha taxa de qualificação até que tá legal, minha taxa de qualificação retirando duplicados, é porque tem muito lead duplicado que se cadastra nesse funil. E eu tô com uma taxa de qualificação de 25%. Porra, tá Até que bom, legal, tá né? bom, tá A bom. qualificação desse funil é quando a pessoa preenche que é sócio fundador e ela fatura mais que 50 mil. Ou, não sei se funil é 50 ou 30, mas é entre 50 ou 30. Depois, quando a pessoa se cadastra, ela vai receber no WhatsApp. Tem um quiz que eu coloco aqui para levar nível de consciência para aumentar a qualificação dela. Então eu pergunto para ela como que a empresa dela vende hoje. Eu vou preencher aqui o quiz para mostrar para vocês o funil. Tem 5 perguntas. Terminando as perguntas, ela vai para uma VSL, né? E aí, aqui como é um volume muito grande, a gente tá levando ele pro Calendly, que tem um formulário que é fake esse formulário, mas a gente percebeu que dá para fazer um pré-agendamento. Então a pessoa pré-agenda, o meu SDR entra em contato com ela, e aí só vale o que o SDR faz, tá? Se o SDR não consegue confirmar, ele cancela a reunião da pessoa. E aqui embaixo tem a VSL, que é até uma E VSL aí que esse aparece. agendamento só vai pro qualificado. Esse agendamento só vai pro qualificado. Quando o cara é desqualificado, ele vai pra minha isca paga e ajuda a pagar os custos do meu funil, Show. tá? Então, a pessoa, ela vai pra essa página quando ela é qualificada, se ela não vai pra... Eu posso preencher aqui de novo, acho que dá. Eu vou preencher aqui como se fosse desqualificado pra mostrar pra vocês. Então, eu tenho esse trabalho. Quando a pessoa agenda, ela cai numa página de obrigado, que tem o quê? Outro podcast recomendado, outras coisas, entendeu? Sim. Então, eu faço esse trabalho qualificador na página de obrigado em todos os funis, para garantir que a pessoa vai ter o máximo de nível de consciência e nível de confiança. Além disso, o que eu faço também? Eu distribuo conteúdo. Então, eu faço distribuição de conteúdo para as pessoas que se cadastraram nos meus funis, principalmente que agendaram reunião. Meu CRM reenvia lá um dado para a meta, para falar que a pessoa, ela se cadastrou ou ela agendou. Quando ela agenda, cara, eu bombardeio ela com conteúdo bom, sabe? Denso. Distribuo podcast para ela, distribuo até no próprio meta, tá? Eu pego o podcast e rodo pra pessoa assistir. E tem gente que assiste. É loucura, né? Sim. Mas deixa eu pegar aqui, eu vou colocar desqualificado. Eu vou apertar esse playbook para mostrar para vocês o que vai aparecer, ó. O playbook já está no seu WhatsApp e e-mail. Agora, se a sua empresa ainda não alcança 30 mil mensais, o Master Sales Script é o upgrade que você precisa para potencializar seus resultados e alcançar o próximo nível. E aí a pessoa, ela tem uma VSL para vender o Master Sales Script. Se apertar aqui, vai direto pro checkout. Tá. Muito bom, cara, muito bom. Então eu faço um trabalho com esses leads para conseguir trazer isso. Além disso, o que eu faço mais?
Eu vou agora começar a rodar a VSL para Offer Lead, levando para um treinamento de time comercial com produto novo que eu vou criar de 20 mil reais anuais, que a pessoa vai pagar MRR, não vai ser mais TCV, de fazer um teste desse produto novo. Pode falar esses termos, né? O pessoal entende. Sim. Aí... Se não entender, dá um Google e foda-se. É isso. Aí, esse vai ser um produto novo que a gente vai fazer um VSL de Offer Lead. Então, um VSL direto para a pessoa aplicar para conhecer o produto, saca? Vai ser um custo por lead muito maior, mas a gente acredita que vai dar certo. Eu vou otimizar para conseguir escalar. Eu faço algumas campanhas também com funil de desafio. Funil de desafio, depois quando o Rod vir aqui, pergunta para ele, porque a gente implementou para ele o funil de desafio. Ele fez 400 mil reais sem um centavo de investimento de tráfego. Por quê? Porque é um funil que ele empilha o front-end e o back-end em uma semana e faz a pessoa ascender para um produto de alto valor em 15 dias. O que é esse funil? A entrada é a venda de um produto de ticket barato, com um order bump de um VIP para ter mais acesso. A pessoa participa de um evento online de 3 a 5 dias. Nesse evento existe um script, tá? Que a pessoa segue para conseguir elevar o nível de consciência e de confiança do cliente durante aqueles 5 dias. E fazer pitch para a aplicação para gerar demanda para o time comercial. O ticket médio de quem compra é altíssimo. No último que eu fiz, eu tive 10% de conversão da lista a um ticket médio de 17.070. Eu fiz até um estudo de caso desse daí, tá no meu canal do YouTube. Pode recomendar também, não? Sim, claro. Meu canal do YouTube tem um vídeo que é só isso aí, não tem nem anúncio nem fala nada. É uma palestra que eu explico esse estudo de caso, que eu fiz 10% de conversão da lista nesse funil. Na verdade foi 9,8% para ser exato, por cento da lista, num ticket médio de 17.070. Para um cara que entrou pagando R$47 e 10% pagou em média 17.070. Teve gente que comprou produto de 75 mil, teve gente que comprou produto de 200 mil, teve gente que comprou produto de 6 mil, que foi o menor, 4 mil também. Então a média ficou em 17.070, tem uma série de coisas. O que é esse produto de estudo de caso, esse funil? Oi? É um funil de estudo de caso, é isso? Não, é um canal do YouTube, é um vídeo do YouTube. Eu fui palestrar no Honor do André Cia, e aí foi um vlog que eu fiz no dia, e aí eu peguei a palestra na íntegra e postei no YouTube. Entendeu? E aí, cara, é um funil de desafio que é um funil que eu faço campanha de tempos em tempos. Eu vou fazer um em abril agora. É um funil que me gera aí mais ou menos 1.600.000 adicionados de faturamento mensal. Consegue gerar uma demanda muito pronta para comprar, porque ele pega uma demanda de leads qualificados que não queriam fazer reunião, mas queriam entender meu método. O cara paga os R$47, paga às vezes os 150, que é para se tornar VIP e tirar dúvidas, tem uma aproximação, entende que eu não sou fake, aumenta o nível de confiança e ele paga um valor muito mais alto. Então ele aproveita a rebarba que todos os funis geram. Entendeu? Muito foda, cara. E aí... E desses todos aí, qual tipo, eles são divididos de forma igual? Não, tem um que é o principal? Cara, em questão de orçamento, distribuição de orçamento, eu analiso sempre o ROAS do funil e o custo por agendamento do funil. Então a aplicação, para dar um exemplo, né? Tinha um custo por agendamento ótimo. A gente percebeu que o playbook estava com um custo por agendamento muito menor que a aplicação. A gente começa a fazer uma redistribuição do orçamento para aquele funil que está trazendo um custo por agendamento comparecido mais baixo. Que é a principal métrica dos meus funis. É uma métrica que, como eu comentei, integra marketing comercial. Porque a taxa de conversão média de call, por ter um processo de fechamento, ela se perpetuou durante os meses. E se comprovou. Então ela tende a permanecer a mesma. Que eu percebi que a taxa de qualificação dos leads interfere no meu ticket médio. Mas por ter uma escada de valor com vários produtos que eu posso vender para o mesmo cliente, eu consigo ainda assim ter um aproveitamento muito semelhante com o mesmo número de reuniões feitas durante a semana. Então eu olho para o meu custo por agendamento e vou analisando o meu orçamento semanal de acordo com o meu custo por agendamento. Então eu consigo dimensionar o funil por essa métrica, entendeu? Sim. Então a gente percebeu que, por exemplo, a aplicação estava com custo por agendamento... eu vou até falar números. A gente estava com custo por agendamento médio de R$1.000. Né? O nosso CPA, ele estava em torno de R$2.500, o que não é ruim, porque o nosso ticket médio de venda em call está em torno de 44 mil. Então é ótimo para esse funil. Só uma dúvida. Pode falar. Por que custo por agendamento e não por reunião realizada? Não, é por reunião realizada. Ah, tá. Por reunião realizada. Tá. É que eu falei, mas é custo por agendamento qualificado e comparecido, né? Tá. Que a gente chama. Mas eu só para Sim. abreviar. Uhum. Então, eu pago R$2.500 para ter um cliente de 44. Só que nem tudo é caixa, né? A gente tava percebendo que tava subindo muito. Quando subiu o CPA para R$7.000,
que subiu para 7 mil reais, a gente percebeu, opa, vamos parar de investir tanto nesse funil e vamos começar a investir nos outros. Meu funil de Playbook, que é o disca gratuita, tá com custo por agendamento qualificado e comparecido de 700 reais. O meu CPA nesse funil bateu semana passada R$ 1.500. Meu ticket médio nele é menor também. Mas vale a pena. Meu ticket médio nele hoje tá, se eu não me engano, 18 mil reais. Só que, pô, vale a pena. Escala, não vou... Entendeu? Vale a pena eu conseguir pagar. E então eu faço uma distribuição, para responder a tua pergunta, do orçamento com base no meu custo por agendamento qualificado e comparecido daquela semana. Eu consigo saber uma média ali, faço análise na reunião de métricas, e aí depois eu faço uma mudança de orçamento para conseguir bater a meta de orçamento. E aí, outra pergunta talvez o pessoal se faça: como é que eu consigo chegar no volume de leads qualificados para conseguir bater no final do mês? Eu faço essa análise. Então, cara, se esse funil aqui tá me trazendo um custo por agendamento X, para eu conseguir agendar tantas pessoas, e eu tenho tanto aqui, eu vou fazer uma análise de orçamento e vou investir mais nesse funil para que, mesmo que suba o meu custo por agendamento, eu consiga bater minha meta no final do mês. Então, eu faço uma análise disso e aí eu consigo dimensionar para conseguir trazer o número de reuniões que meu time precisa para conseguir bater a meta, entendeu? Pô, muito foda. É essa a parada. Cara, que aula. O Léo tá até meio atordoado ali. Quero só ver na palestra. Cara, Não. muito, muito foda, caramba. Que aula, que aula. Agradecer esse papo aqui profundo. Já fica as portas abertas pra voltar, voltar porque, mais vezes. porque eu acho que a gente vai ter que fazer uns 4 episódios pra gente perguntar tudo que a gente quer. Como que faz pra galera comprar lá da Full Sales, conhecer você melhor? Legal. Cara, eu acho que assim, antes de comprar, segue a gente lá, né? O meu Instagram é Matuta Mateus, Mateus com TH. O dos meus sócios é Yuri Barbosa Oficial. Eu sou o Vinícius de Sá. O Vinícius fala mais de processos. O Yuri fala mais de venda, fechamento. E eu sou o cara que fala mais de funil. Falo disso que a gente comentou aqui, né? Também tem o Instagram da Full Sales, que é Full Sales System. FULLSALES SYSTEM. Porra! Sales System. Vai estar na descrição do episódio. E se tu entrar no link da bio lá, de qualquer um dos perfis, você vai conseguir agendar com a gente, ou então chama a gente no direct, que a gente tem time comercial no direct também, pra conseguir entender o teu caso, entender se faz sentido, e se fizer sentido, te oferecer algum produto também. Caraca. Muito obrigado, cara. Mata Isso aqui foi uma aula pra quem assistiu. Porra. Animal, assim. Minha cabeça tá borbulhando aqui de ideias. Você começa, pô, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. E muito, muito... valor muito grande você trouxe pra gente. E a gente fala muito disso, assim. Nossa obrigação como podcast é levar valor pra galera que tá assistindo a gente. E, cara, isso aqui foi uma aula. Isso aqui poderia ser uma mentoria. E é conteúdo de verdade, né, cara? É conteúdo, a gente tá no campo de batalha. A gente aí. tá na trincheira. Então não é aquele papo de palco. Não, cara, você faz isso, você vive isso, entendeu? Então é o conteúdo que a gente gosta e a audiência gosta também. Então, cara, obrigado mais uma vez por vir aqui, conversar com a gente, gerar valor pra nossa galera. E as portas, igual o Fernando falou, já estão abertas aqui para um próximo, quando chegar em Floripa de novo, cara, vai ser um prazer receber você aqui. Porque se deixar, né, cara, 3, 4, 5 horas, mano, a gente não para mais. Eu fiquei sabendo que o Léo dorme 9 horas da noite. E agora, ó, cara, só pra vocês saberem, é 10h18, então já passou da hora de sono. Já passou faz tempo. Mas estamos, porra, valiosíssimo, cara. Obrigado, tá? Fernando? Cara, agradecer nossos patrocinadores, a WID, BPO Financeiro, especializado em agências. Então, tudo que o Matuta trouxe aqui, pô, ele faz cálculo de agendamento por reunião, CAC, ROAS. Eles não fazem somente pagamento de contas e coisas do tipo. Eles te auxiliam em todas essas métricas que você precisa. Isso é primordial para você conseguir escalar. Se você não tiver dados, esquece. É só achismo, meu amigo. É só jogar dinheiro no lixo. Então, acompanhe o nosso pessoal da WID. Aqui na descrição do episódio tem um presente que eles dão para vocês. Ensinando os primeiros passos aí de como ter uma organização financeira na sua empresa. Certo, Léo? Certíssimo. E também o pessoal da Resolva, né? Da Resolva Marcas. Se você tem uma empresa aí, não tem uma marca registrada, entre em contato com eles. Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Já passou de convidado aqui que desenvolveu negócio, mentoria e curso. Convidado que tinha empresa há 8 anos e teve que mudar o nome porque não tinha marca registrada e se ferrou, tá? Então, entre em contato com eles, fala que veio veio do Edscash, que eles vão ter um presente muito legal lá, eles estão com um sistema de parceiros também, de partners de indicação, cara, que é muito, muito bacana também. E se for entrar,
avisa, fala o meu nome, fala o Fernando do Discast aqui que vai ter um presente especial pra vocês, tá bom? Como é que faz pra galera te seguir, Léo? Meu Instagram, qualquer rede social, Léo Junks. Se você precisar de comercial, agência, tá começando, tá escalando, eventos, cara, vai ser um prazer te ajudar, te auxiliar. A gente tem vários materiais, vários conteúdos lá. Fernando? Fernando Quilice. Segue lá sobre implementação de CRM de vendas. Hoje é o porta de entrada da empresa. Manda uma mensagenzinha pra gente que a gente pode te auxiliar. Pra você que chegou até aqui, muito obrigado. A maioria das pessoas que assistem a gente não nos segue. Clica no botão, cria vergonha na sua cara e ajuda a gente a manter esse projeto ativo. E semana que vem, às 7 horas, mais um episódio tão bom quanto esse. Valeu! Valeu! Isso aí, valeu!